Evangelho de João, capítulo 21. Evangelho de João, capítulo 21. Vamos ler primeiro do 20, versículo 19. 20 e 19, depois a gente lê o 21. Diz assim: chegada a tarde daquele dia, o primeiro da semana, estavam cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos. Com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio e lhes disse: paz seja convosco. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram ao verem o Senhor. Disse-lhe Jesus de novo: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Dizendo isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles aos quais perdoardes os pecados serão perdoados. Aqueles aos quais não perdoardes ser-lhes-ão retirados. 24. Ora, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser ali o dedo, e não puser a mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. 8 dias mais tarde estavam de novo os discípulos dentro de casa, e Tomé com eles. Embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou, apresentou-se no meio deles e disse: paz seja convosco. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, chega a tua mão, e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Até aí. Irmãos, nesses dias Deus tem colocado algo, na verdade já faz uns 2, 3 dias que Deus tem colocado algo no meu coração a respeito de segunda chance. Deus é o Deus da segunda chance. Deus é o Deus da segunda oportunidade. Durante toda a história, eu desafio você a estudar a história dos hebreus, a história do povo judeu, e selecionar alguns homens que marcaram época, heróis da fé, homens que foram ícones no seu chamado, relevantes no ministério, no chamado que Deus tinha para a vida deles. Vamos citar alguns exemplos. Moisés foi alguém que foi um homem de exemplo, mas existiram algumas falhas na vida de Moisés, e Deus deu uma segunda chance para Moisés. Quando Moisés feriu a rocha, Abraão foi alguém que foi relevante, mas durante um tempo da sua vida ele mentiu falando que a sua esposa era sua irmã porque ele tinha medo de ser morto, e Deus o deu uma segunda chance. Davi foi o maior rei que pisou nessa terra, mas durante um tempo da vida dele ele cometeu um adultério, e Deus o deu uma segunda oportunidade. Se você escolher Paulo, por exemplo, foi um religioso que serviu a Deus com a sua religião, mas aquilo não agradava a Deus, e ali no caminho de Damasco Deus o deu uma segunda oportunidade de fazer tudo de novo, de outra maneira. Pedro negou Jesus 3 vezes, e Jesus encontra com Pedro e faz com que Pedro confesse o amor dele a Jesus 3 vezes, porque Deus estava dando uma segunda oportunidade para Pedro. Todos os homens que foram relevantes, eles tiveram uma segunda oportunidade, porque Deus é o Deus da segunda chance. E eu lendo essa passagem, irmãos, quantas vezes eu critiquei Tomé, você criticou Tomé, quantas vezes você falou: nossa, Tomé para a igreja é o exemplo de pessoa incrédula.
pessoa que não creu. Mas na verdade Tomé, ele só estava passando por um período difícil da vida dele. Diz que os discípulos estavam reunidos num lugar porque eles estavam com medo. Eles não estavam reunidos ali por conta de que eles estavam celebrando alguma coisa, estavam orando. Não, eles apenas estavam com medo por conta de que Jesus havia sido crucificado. Eles tinham medo de sofrerem retaliação. Estavam ali reunidos naquele lugar com medo. E Tomé não estava ali. Esses dias Deus me levou a meditar. O que será que Tomé estava fazendo? Não sei, a Bíblia não diz, mas talvez Tomé poderia ser o único que estava pregando a palavra. Tomé não estava ali porque existia algo que ele estava fazendo que os discípulos não quiseram fazer. E a Bíblia diz que Jesus aparece ali e diz: paz seja convosco. Jesus libera a paz sobre a vida dos discípulos. E ele fala: olha quem sou eu, olha os cravos na minha mão, olha o meu lado que foi furado. E Tomé não estava. E é interessante que diz que Jesus fica com eles e vai embora. E quando Tomé aparece, eles chegam para Tomé e falam: Jesus esteve aqui. E Tomé fala: eu não acredito. E por que Tomé diz não acredito? Eu penso que ele se decepciona por não ter estado ali. Ele gostaria de estar ali. Ele fala: não, eu não acredito, eu só vou acreditar se eu pôr o meu dedo na ferida do lado e nas mãos dele. E isso aconteceu no primeiro dia. A Bíblia diz que 8 dias depois Jesus retorna. O número 7, irmãos, ele representa um ciclo completo de Deus. É o número de Deus, que é o número da amplitude, da perfeição. E o número 8 simboliza o número do recomeço, um novo ciclo. E a Bíblia diz que no 8º dia Jesus volta ali. Por que Jesus voltou ali? Para fazer a mesma coisa, para dizer novamente: paz seja convosco. Porque ele já tinha dito, ele não precisava voltar ali. Ele já tinha liberado uma palavra sobre os discípulos: eu tenho comigo, isso é meu. Porque Jesus voltou ali só por conta de Tomé. Jesus voltou ali para dar uma segunda oportunidade para Tomé. Jesus voltou ali porque se ele não voltasse, Tomé ia viver um ministério frustrado. Jesus voltou ali porque ele é o Deus da segunda chance. Porque não importa se você errou no início, no meio do caminho ele vai te dar a oportunidade de você consertar e você fazer direito. Não é a maneira que você começa, é a maneira que você vai terminar o seu ministério. E Jesus se apresenta ali por conta de Tomé. A Bíblia diz que Tomé estava novamente ali. Novamente não, agora Tomé estava ali. Ele se apresentou junto com os discípulos. Eu acho que Tomé falou: eu não posso mais estar longe desses caras. E a Bíblia diz que Jesus da mesma forma se apresenta. Por quê? Porque Tomé estava ali. Porque ele é o Deus da segunda chance. Porque ele não vai deixar um filho frustrado. E ele chega e o que ele fala? Paz seja convosco. Mais uma vez ele libera a sua paz, porque Tomé precisava daquela paz. Porque aquilo que ele havia liberado sobre a vida dos discípulos, no 8º dia, o início de um novo ciclo, o início de uma nova fase. O que Jesus estava fazendo ali era falando: Tomé, eu voltei aqui, cara, porque eu te amo e porque eu creio que existe uma nova fase para você. E muito mais do que isso, os outros só viram as minhas marcas, mas você eu vou deixar tocar. Porque você precisa tocar. Porque você precisa ir além. E ele chega para Tomé e fala: vem aqui, coloca sua mão aqui, cara. E não seja um incrédulo, seja um crente. Sabe, irmãos, Jesus é aquele que vai te dar a segunda oportunidade. Não importa o seu erro, não importa a sua falha, não importa as decisões que você tomou no início da sua vida. Lá em Lucas vocês conhecem uma passagem que fala sobre o filho pródigo. A Bíblia diz que aquele menino chegou para o pai e falou para o pai: pai, dá a minha parte da herança. E o pai não impediu. Deixa eu falar algo para você: Deus não vai impedir você de fazer as burradas que você às vezes deseja fazer. Ele não impede.
Na verdade, o desejo dele é que você não faça as burradas, mas se você decidir na sua vida fazer burrada, Deus vai permitir, porque Ele é Pai. Porque Ele não quer ter você forçado. Ele quer que você faça a escolha de andar com Ele. E aquele filho chega para ele e fala assim: pai, dá a minha parte. O pai pega e dá a parte e reparte com os filhos. E diz que dias depois, aquele menino, ele tentou enganar o pai, porque não foi na mesma hora que ele partiu. Ele já tinha algo elaborado. Ele falou: eu vou pegar a minha parte e depois de uns dias eu vou embora. Talvez na madrugada, sem que o pai visse, ele elabora tudo, prepara a mala, e quando o pai dá a sua parte, ele espera passar alguns dias e ele vai embora. E o pai não o impede. Deus nunca vai te impedir de ter as suas escolhas. Você tem o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de escolher o que você quer para a sua vida. Mas mesmo que as suas escolhas sejam escolhas frustradas, escolhas erradas, deixa eu falar algo para você. O Pai vai estar te esperando. Porque Ele é o Deus da segunda chance, da segunda oportunidade. A Bíblia diz que esse menino foi para uma terra distante e gastou todo o seu dinheiro com prostituição, com loucura da vida, com vícios talvez. E um dia ele resolveu voltar para casa. E ele voltou para casa. E quando ele voltou para casa, o pai estava esperando com um anel, com vestes novas, com uma sandália nova e com um bezerro cevado. Sabe, irmãos, eu creio que quando aquele menino saiu, do dia que ele saiu até o retorno dele, a Bíblia não fala qual foi o espaço de tempo, mas eu penso que naquele dia que o pai deu conta que o filho tinha ido embora, o pai pegou aquelas coisas e deixou guardado e preparou e falou assim: um dia ele vai voltar. Um dia ele vai voltar para casa. Por quê? Porque Ele é Deus da segunda chance. Porque Ele é Deus da segunda oportunidade. E quando aquele menino voltou, ele estava com tudo preparado. Porque Ele não acusa. Na verdade, Ele perdoa. Ele perdoa. E quando o filho chega, ele coloca um anel no dedo do filho. Sabe o que o anel simboliza? Aliança. O que o pai estava dizendo para ele, para o filho, era o seguinte: você quebrou a aliança comigo, mas eu jamais vou quebrar a aliança com você. Mesmo que você quebre a aliança com o Senhor não quebra a aliança. Sabe, irmãos, quando eu me converti no ano de 1990, eu tinha 18 anos, 17, 18 anos. E Deus me tirou do mundo de drogas, de cocaína, de maconha, de tanta coisa que eu carregava. E eu resolvi servir a Deus. Eu abandonei tudo que eu tinha. Eu queimei minhas carroças, os meus carros, eu queimei tudo que eu tinha. Eu fui lá no traficante naquela época e falei para ele: cara, eu te devo, eu não posso pagar tudo. Eu peguei, eu estava trabalhando no meu emprego, eu peguei o meu primeiro salário, eu tirei o dízimo e fui lá e dei para ele. Falei: ó, estou te dando a metade aqui, ó, que eu te devo. Mês que vem eu volto e vou pagar a outra metade. Por quê? Porque eu não queria mais nada daquele mundo. E no outro mês eu fui e paguei ele e falei: ó, estou indo embora. Nunca mais eu vou voltar. E Deus mudou a minha vida. Dei um abraço nele, um grande amigo meu. E eu fui servir a Deus. Mas um ano depois, que eu estava convertido, eu estava firme com Deus, eu amava Deus, devoto, eu tinha uma paixão por Deus. Eu fui jogar bola com os amigos e um ano depois eu voltei a usar maconha. Eu caí no pecado de novo, eu fumei maconha de novo. E ali, naquele momento ali, o Espírito Santo falou: cara, esse não é lugar para você. O Pai está te esperando, volta para casa. E eu saí correndo. Ia ter um futebol, eu nem fiquei pro futebol. Eu peguei minhas coisas e falei para os amigos, né? Falei: espera aí que eu vou ali. Eu preciso ir ali. E eles não entenderam e eu peguei aquelas coisas e saí correndo lá do Capuava.
lá da Philips até aqui na Avenida Portugal. Eu não fui pegar trem, eu não quis saber de nada, eu vim correr. E naquela corrida eu falava, Deus me perdoa, Deus me perdoa, Deus me perdoa. E eu entrei na igreja, minha irmã era caseira, era um dia tarde, não tinha culto, eu abri a porta, eu fui lá no altar, no púlpito, me ajoelhei e falei, Deus me perdoa, não é essa vida que eu quero para mim. Eu sinto, irmãos, que Deus tem falado para mim nesses dias o mesmo que falou naquele dia. Meu filho, eu sou o Deus da segunda chance. Não importa quantas vezes você cair, todas as vezes eu estarei te esperando para que você se arrependa e mude de vida. E ali, depois daquele dia, eu nunca mais, fazem 28 anos, que eu nunca mais coloquei um baseado na boca, que eu nunca mais cheirei uma cocaína, que eu nunca mais bebi uma bebida alcoólica. Fazem 20 anos que Deus me curou. Porque Deus colocou um anel no meu dedo. O anel simboliza a aliança. Deus colocou uma veste nova. O Pai deu uma veste nova para aquele menino. A veste nova simboliza que Ele te perdoa, que Ele arranca a veste de pecado e coloca uma veste de santidade. Diz que o Pai deu para ele uma sandália. Sabe o que a sandália diz? As sandálias do Evangelho da Paz. Faz parte da armadura de Deus. A sandália é que a partir de agora você não vai andar mais o seu caminho. Não é a sua vontade, é a vontade dele. E acima de tudo, o Pai matou o bezerro cevado. O bezerro cevado simboliza o sacrifício de Jesus, o cordeiro que foi imolado na cruz para nos dar vida e nos dar vida em abundância. Saiba de uma coisa, o Senhor é o Senhor da segunda chance. Ele está falando para você hoje que não importa como você começou, o que importa é como você vai terminar. Que é importante você deixar Ele agir na sua vida, entregar o seu coração para Ele. Assim como Tomé teve a sua segunda oportunidade, assim como Davi, assim como o filho pródigo, assim como Moisés, assim como Paulo, Pedro, todos eles tiveram uma segunda oportunidade. Saiba de uma coisa, Deus te dá uma segunda oportunidade de recomeçar, de fazer de novo, da maneira dele. Deus, em nome de Jesus, nesta manhã, que o Senhor nos dê, Deus, essa segunda oportunidade de recomeço, de fazer aquilo que está no teu coração. Nós voltamos para casa, nós voltamos para a presença do Senhor e dependemos de Ti, Pai. Perdoa os pecados, Pai, perdoa, Deus, todos aqueles que estão aqui hoje, que caíram, mas que no 8º dia vão recomeçar um novo ciclo, uma nova fase, um novo tempo, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Vestes de santidade, para que você dance comigo por todas as nações. Oh!